Oi, bom dia, tudo bem? Olha, o que eu tenho pra falar hoje pra você pode de verdade mudar a sua vida. Eu tava conversando hoje, eu acabei de receber uma paciente, adolescente, ela veio com a sua mãe, e a conversa de hoje foi sobre disciplina. Quando eu disse pra ela que disciplina é liberdade, ela deu um sorrisinho assim, né? Como assim disciplina é liberdade? Disciplina, a gente sempre pensa que é algo que aprisiona, que é algo que, quando a gente tem disciplina, é algo que acaba tirando a nossa liberdade. Mas é muito o contrário. Quando a gente tem disciplina, a gente tem liberdade. Falta de disciplina leva à prisão. E escuta que eu vou te dizer. Eu tava dando um exemplo para ela sobre escola. Ela tá no colégio e eu comentei com ela. Eu falei assim, olha, a partir do momento que você tem que estudar para fazer uma prova, enfim, você tem aquele ano para estudar. Se você não tem a disciplina de estudar, o que acontece? Você vai ficar de recuperação, vai perder ali, vai ter que investir alguns meses, e se não passar, você vai repetir de ano. Olha só, você pode passar um ano sem querer estudar muito, aí sem muita disciplina, só que essa falta de disciplina no estudo vai te aprisionar, por assim dizer, por um ano a mais na escola. Olha que interessante, isso se aplica também à saúde. Quando a gente pensa, por exemplo, sobre o consumo de doces, se a gente não tem a disciplina de consumir de repente, hoje eu não vou consumir, eu vou consumir uma quantidade pequena. Não, se você não tem a disciplina, você come mesmo, não tá nem aí, pode chegar um momento que você tenha um diabetes. E vamos imaginar que seja um diabetes pesado, que suas ilhotas pancreáticas morreram, você tem que usar insulina. Gente, a falta de disciplina no comer pode te aprisionar em algum momento. Então, os pacientes que eu tenho que têm diabetes, eles já não têm mais a escolha se eles vão comer ou não. Eles não podem mais. Um outro exemplo que eu dei para ela foi sobre a questão do emagrecimento, né? Ela um pouquinho fora do peso, a gente conversando sobre a questão do emagrecimento. Olha só, ela falou assim, Natália, mas se eu não comer bem agora, depois eu faço uma cirurgia bariátrica, né? E porque eu tenho alguém na minha família que fez e tá tudo bem. Só que eu mostrei para ela também que não ter a disciplina no comer pode te aprisionar. E como assim? Quando a pessoa ela não tá nem aí pro que ela come, ela começa a engordar de uma quantidade aí muito grande de peso, o que pode acontecer? Ela fala, bom, não, depois eu faço uma cirurgia bariátrica, mas eu falei pra ela, não é o caminho. Sabe por quê? A cirurgia, a gente pensa assim, o nome bonito, né? Cirurgia bariátrica. Claro que algumas pessoas têm indicação e eu não tô falando dessas pessoas. Eu tô falando isso, às vezes, por uma falta de disciplina que o paciente tem. Ele fala, não, eu engordo, depois eu faço uma cirurgia bariátrica. Olha só, a cirurgia nada mais é do que uma mutilação, né? Então, o médico, ele vai lá e ele retira parte do aparelho digestivo. E aí, né, um pedaço ali do estômago, muitas vezes, dependendo da técnica, e foi o que eu falei pra ela. A partir do momento que você não tem a disciplina, então, sem fazer exercício, sem comer bem, depois eu faço uma cirurgia bariátrica. Não é a solução, sabe por quê? Porque essa falta de disciplina vai te aprisionar. A partir do momento que o paciente ele faz essa cirurgia, e eu acompanho algumas pessoas, aliás, muitas pessoas nesses últimos anos aí, pós-bariátricos, o que acontece? Ela perde a liberdade de escolher a quantidade ou o que ela vai comer. Por qual motivo? Eu tenho muitos pacientes que eles não conseguem, obviamente, pela redução do estômago, comer o mesmo volume, e aí a compulsão, ela muda, a compulsão do comer pode se tornar outras compulsões, como jogos, compras, álcool, enfim. Só que tem um outro ponto também. Eu tenho alguns pacientes que não podem, pós-bariátricos, que não podem comer absolutamente nenhum doce, porque sentem uma reação muito ruim, que eles chamam de dumping, que não conseguem comer o açúcar. Então, a falta de disciplina aprisionou essa pessoa, ela nunca mais vai poder comer o que ela comeria, ela nunca mais vai poder sentir esse prazer, diferente de quando você tem disciplina, porque no momento atual você pode escolher o que você come, para no futuro você ter liberdade. Isso também, o último exemplo, funciona muitas vezes com trabalho. Então, vou dar o meu exemplo para vocês. Então, durante esses últimos 15 anos, eu só estudei nutrição, estudei muito, dediquei
muito aí da minha vida para nutrição, para o estudo, para o trabalho. Só que hoje, claro, eu ainda quero alcançar muitos objetivos, mas hoje eu tenho a liberdade, por exemplo, de fechar um dia na minha agenda ou uma semana e de repente ir pra praia ou enfim, fazer qualquer outra coisa. Então, assim, muitos dos meus colegas, sejam de faculdade, seja de colégio, que não tiveram essa disciplina, hoje não têm essa liberdade. Eles têm, de repente, algum tipo de trabalho que aprisiona eles do ponto de vista, eles não têm liberdade, eles têm que ir querendo ou não. Então, assim, são só exemplos de que eu gostaria muito que você entendesse que disciplina é liberdade. Então, a partir do momento que você escolhe, você liberta ali o seu futuro para de repente fazer o que você quiser. Diferente de não ter disciplina, porque a não disciplina em algum momento vai te aprisionar. Espero que tenha feito sentido para você. Espero aí que você tenha boas escolhas, tenha disciplina para conseguir aí aproveitar depois com liberdade, tá bom? Gente, um super beijo, até mais.